Olá e bem-vindos ao Cabine Literário, eu sou o Gabriel e vocês vão ver mais uma crítica agora, uma crítica minha, de um livro que é pesado, mas é muito bom, então já fica o spoiler do que eu achei do livro. Se trata de Menino de Ouro, da autora Abigail Tartling, logo depois da vinheta. Olha, eu quero começar dizendo que a Abigail Tartling nasceu em 1987, no mesmo ano que eu. Ou seja, ela tem a minha idade. Na verdade, como ela faz aniversário em outubro já passou e eu só faço em novembro, agora no dia 19, ela é um ano mais velha que eu, mas na verdade ela é tipo um mês mais velha que eu. E ela tá aqui, escreveu um puta de um livro e eu tô pensando, sabe, tipo, meu Deus, ela tem a mesma idade que eu, por que eu não consegui fazer alguma coisa que marcasse, né, o mundo ainda? E ela conseguiu, assim, porque esse livro é fantástico e eu vou falar pra vocês o porquê. Menino de Ouro, como já fala aqui na capa, conta a história de Max Walker. Max Walker tem uma vida perfeita, Max Walker tem um segredo. E assim, esse segredo não é uma coisa que vá ser o suspense da trama, não é? Porque você descobre o que é esse segredo se você ler a sinopse ou no comecinho do livro. Não é nenhum spoiler o que eu vou falar pra vocês. Max Walker é intersexual. Se você não sabe o que é intersexual e não tá afim de jogar no Google agora, eu explico rapidamente. Intersexual é uma pessoa que nasceu com ambos os sexos. Ele possui genitália feminina e masculina. Existem mais de um tipo de intersexual no mundo. E o livro até faz algum tipo de mistério, um suspense sobre qual é o tipo de Max, então eu não vou spoiler vocês. Mas basicamente é uma pessoa que antigamente era chamada de hermafrodita, mas resolveram mudar essa terminologia e agora são conhecidos como intersexuais. O personagem central aqui é indubitavelmente o Max. Todas as ações, todos os pensamentos, todas as decisões e todos os vírus da narrativa são em torno do Max. E isso é muito legal, porque às vezes a gente vê que o personagem central é uma coisa mais etérea e tudo mais, mas não, aqui é o personagem mesmo, tudo tem a ver com o Max. Max, lindo, amor. Mas você se engana se você acha que o livro vai ser todo contado do ponto de vista dele. Para começar, o livro é em primeira pessoa, sim. Mas você tem 6 narradores diferentes nesse livro e ele divide-se em capítulos, onde cada capítulo é contado por um personagem. Todo capítulo é assim. Aparece o nome do personagem aqui em cima e o texto do personagem contado em primeira pessoa. Entre os personagens, eu não vou dizer todos, porque um deles é um personagem especial, assim, que vai aparecer mais pro final da história, os capítulos dele. Mas o Max, a Karen, que é a mãe dele, o Daniel, que é o irmão, a Sylvie, que é uma amiga dele do colégio, amiga não, uma conhecida dele do colégio, e a Art, que é uma médica que vai ajudar o Max em alguns momentos, beleza? Então você tem todos esses personagens. E você pode até pensar, putz, cara, tem tanto personagem, será que não fica confusa a narrativa? Porque a gente tá falando sobre um assunto que é delicado, um assunto que é bem específico do Max. Mas não, funciona absurdamente bem essa divisão que a autora fez para contar essa história. E funciona por quê? Porque intersexualismo é uma coisa que a gente não tá acostumado assim. Mais do que homossexualidade, mais do que transgêneros, intersexualismo é um caso muito mais raro. E não é comum a gente saber de casos assim, ou até mesmo conhecer pessoas que passam por essa situação, que nasceram dessa forma. Então, é muito interessante que o livro tenha tantos personagens e a gente saiba quais são os pontos de vista deles. Porque cada um olha o Max de uma forma diferente, cada um tem a sua própria ideia de quem é o Max, do que é ser intersexual. É muito interessante você ver como a mãe dele vê isso desde o nascimento, como ela lidou com isso assim que ele nasceu e soube que o filho dela não era perfeito na visão dela. Do ponto de vista do irmão, o irmão dele é mais novo, Daniel, e, meu, que personagem incrível que o Daniel é, porque ele tem 9 anos de idade e ele tem uma inteligência, uma sagacidade que não é aquela inteligência comum de você ser bom na escola. Ele pega nuances e ele fala algumas coisas que você fala, meu Deus do céu, é aquele tipo de inteligência vinda de inocência que só uma criança conseguiria. E é muito legal você ver todos esses pontos de vista. Gente, eu tô com uma dificuldade de falar ponto de vistas, que vocês não têm ideia. E é muito legal ver todos esses pontos de vistas da galera sobre a intersexualidade e sobre o Max em si.
E como eu já falei, a autora escreve absurdamente bem, ela sabe caracterizar cada personagem de uma maneira diferente, conseguir criar a sua personalidade, e você acredita nessa personalidade. A maneira em que ela conta a história, não a maneira que ela conta a história, mas a maneira que ela escreve para cada capítulo, para cada personagem diferente, você repara, você realmente nota que são pessoas diferentes, que têm ideias diferentes, conceitos diferentes, personalidades diferentes. Então a maneira que é descrito a mãe dele, você já reconhece como a mãe dele, a maneira como é o Daniel, que é o irmãozinho, você já reconhece, a narrativa muda uma nuance e você consegue criar uma empatia com cada um deles. Empatia, como vocês sabem, é você se colocar no lugar, você consegue entender os seus pontos de vista. Cara, como eu tô falando ponto de vista nessa porra dessa crítica? Você consegue entender por que cada um age da sua maneira. E por mais que às vezes você não concorde com as ações do personagem em si, você entende qual foi a linha de pensamento de cada um deles para chegar nessa ação. É importante falar para vocês também que a família do Max Walker é uma família importante na cidade. A história se passa na Inglaterra, numa cidade chamada Hemingway, e o pai dele está concorrendo a um cargo público importantíssimo, a mãe dele é uma advogada super conhecida, e a família dele tá na mídia sempre. Então é muito importante para eles manter a aparência de perfeição. E é mais interessante ainda ver como a autora desconstruiu isso pouco a pouco, de como você sai da perfeição que é a família Walker para ir para cada problema que ela apresenta. Como você vê que a perfeição de fato não existe. Então, logo no começo da história, isso foi uma coisa extremamente chocante e absurdamente bem feita que a autora fez. Juro por Deus, logo no começo da história, página 20 e 25, acontece uma coisa que você lê e você fica tipo, meu Deus, eu tô realmente lendo isso? A autora realmente escreveu isso logo na introdução do personagem? É a primeira reviravolta acontece assim, logo no começo do livro, e é algo que vai moldar a história inteira até o final da narrativa. E eu não vou falar pra vocês o que foi, assim, por mais que seja logo no comecinho do livro, você tem que ler e você tem que se chocar com o que acontece. Acho que faz parte da experiência do livro. E a autora, mais do que falar sobre a intersexualidade, que já é um assunto polêmico, que já daria um livro por si só, sem precisar acrescentar outros elementos, não. Ela pega e vai além. Ela coloca muitos conflitos. Isso aqui é um livro com um puta drama familiar. Mas é algo que você se relaciona, é algo que você começa a ler e é tão fluido, e você se identifica tanto, que você não consegue parar. Eu vou ser sincero com vocês, eu li esse livro em um dia. São 379 páginas que eu devorei. E todos esses conflitos que ela vai colocando são coisas que você vê e você consegue transportar para sua vida. Você começa a entender melhor, talvez, o pensamento dos seus pais, do seu irmão. Porque aqui a gente vai estar tratando não só sobre a intersexualidade, os conflitos que o Max tem em aceitar a si mesmo como intersexual, mas também os conflitos que todos os pais têm. Se eles estão fazendo um bom trabalho como pai, eu sou um pai bom, eu sou uma mãe boa, minhas decisões estão corretas. As dificuldades que todo mundo passa quando é adolescente em ser aceito, aceitar, ver os seus amigos, a competição que você tem com amigos ou não, a entrada da puberdade, quando você descobre o que é sexo. E até mesmo para quem é irmão mais novo, de um irmão mais velho que é perfeito. O Daniel, no livro, ele sofre muito com isso, porque o Max, para todos os casos, é o filho perfeito. Ele é o menino de ouro, ele tira notas altas, ele joga futebol, é estrela do time. Como você, como irmão mais novo, consegue viver na sombra desse irmão mais velho que é o que os seus pais sempre queriam, por mais que o Max, no caso, tenha esse probleminha da intersexualidade. Como eu falei, a narrativa começa com um acontecimento chocante e, conforme você vai lendo, ela vai esfriando um pouquinho. Você não vai ter a mesma sensação de adrenalina que você teve no começo do livro. Ele é dividido em 3 partes, sendo que cada parte trata de uma coisa, de uma reviravolta que acontece durante o livro. E isso é muito, muito legal. Essa divisão funcionou muito bem pro Menino de Ouro. Mas não fique esperando que você vai ler um livro onde tem muita ação, porque você tem muitos capítulos em que se passa inteiramente na cabeça do personagem e os pensamentos dele e como ele tá lidando com aquela situação, e você compreende, você julga, você vai entrando na cabeça do personagem e vai conhecendo ele melhor. Mas tem horas em que realmente fica um pouquinho mais arrastado, você tá lendo e de repente você pega uma página que é colunas e colunas de texto que são pensamentos. Então tem horas em que a leitura fica um pouquinho mais lenta, mas a narrativa é tão bem construída, tão bem amarrada,
que uma vez que acaba essa parte de colunas, assim, de só pensamento, vem alguma coisa que já acelera um pouco. O livro tem um ritmo muito bom. Eu acho que a autora soube medir muito bem entre o que é a parte que a gente tem que parar, ler um pouco mais devagar e refletir, e a parte que a gente começa a virar as páginas porque a gente quer saber logo o que está acontecendo. Não vou dizer que é um livro para qualquer um, porque eu acho que muita gente que assiste aqui o Cabine Literária gosta mais de fantasia, gosta mais de distopias, esse tipo de coisa. E aqui você não vai ter nada disso. Aqui é um livro realista, é um livro mais humano, é um livro que vai colocar você numa situação e que você vai ter que parar e pensar e tirar suas próprias conclusões sobre se o que você está lendo aqui é algo que você concorda ou não, por quê. E é um tipo de leitura que eu acho fantástico, mas como eu falei, não é para todos os gostos. Mas, sendo bem sincero, foi um livro que, entrou no meu coração, tá na minha lista de melhores leituras do ano e vai, sem sombra de dúvidas, levar 5 troninhos muito felizes para Abigail Tartling. Parabéns! É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se você for novo no canal, se inscreve por aqui também e visite o nosso site, porque tá legal, tá bonito, tá cheio de matéria e é muito amor. Beleza? Então eu vejo vocês na próxima e é isso. Beijo!